Bom dia, gente. Esse é mais um episódio da nossa série de entrevistas para mostrar as profissões que a gente tem aqui, no nosso convívio, com os nossos clientes, com as pessoas ao nosso redor. É muito importante a gente conseguir registrar e divulgar essas vidas de trabalho que acabam dando origem às aposentadorias, aos processos, a toda a discussão, né, de trabalho, de previdência. E às vezes, no processo, só considerando o judicial, a gente esquece que existe uma pessoa atrás daquela vida de trabalho, uma pessoa que exerceu tudo aquilo, que viveu toda aquela realidade e que depois vem buscar os seus direitos. E aí resolvemos convidar os nossos queridos, os amigos, os clientes, os conhecidos, para dar o seu depoimento e deixar da vida profissional aqui em Sorocaba. Hoje está comigo o senhor Lauro José, que aceitou vir dar o seu depoimento para a gente. Senhor Lauro, me conte sobre o senhor. Eu já sei, mas conte de novo. Bom dia, doutor. Me fale a idade do senhor, se puder. Hoje é 62, doutor. Sou 63, 62. Beleza. E com que idade e aonde o senhor começou a trabalhar? Doutor, eu comecei a trabalhar na roça, sabe? Deu de criança, deu dos 7 anos, eu comecei a acompanhar o pai para a roça. Ali foi, sabe, na roça foi de tudo. Era roçar, derrubar, carpir, cortar palmito para sobreviver, que como sou do Val do Ribeira, então na época ali era palmito jussara, sabe? Na época era liberado ainda mesmo, mas era liberado é o que tinha. E muito peixe que tinha também, caçudo, que tinha no rio, no rio Pilões. Então a sobrevivência disso, era roçar, fazer a roça, sobreviver disso. E os anos foram passando, não tive condição de estudar, porque naquele tempo, doutora, quando a professora ia, quando ela chegava a ficar 15 dias no lugar, depois era um mês para voltar de novo. Aí era difícil. E da onde eu morava para estudar na escola, era 8 quilômetros. Tinha que ir para o caminho de mato, sabe, tria assim. E aí tinha que passar o rio 2 vezes. Aí quando o rio estava baixo, não conseguia passar, porque ela não era passar assim de perna, sabe, de pé. Sim. E daí, se passava os dois, quando enchia mesmo, não tinha como ir. Porque não tinha na lá, canoa, não tinha canoa para usar. E os anos foram se passando, aí parei um pouco, pro pai para arrumar um lugar do lado de estudar em casa, umas pessoas lá para casa, mas em casa não sabe como é que é parar. Parei em São Meu do lado, estudei um pouco lá, depois Caetapio, estudei mais um pouco também, mas não foi. Aí, se eu for, eu venci o segundo grau. Mas se eu falo assim, se eu pegar Deus do começo, eu falo assim, eu brinco com os filhos, com o genro, eu não saí da primeira série, porque eu não consegui concluir assim na escola a primeira série, sabe? Daí os anos foram passando, a idade foi chegando, e como eu ia morar no sertão, é um lugar difícil, família pobre, e vai daqui e dali. Quando eu consegui comprar meu primeiro Quixote, tinha 16 anos. Aí aqui ali era para, quando eu deixava só para ir, para jogar bola, para ir nos bailes que tinha, aqueles bailes do sítio que tinha. Aí nós ia, andava descalço, chegava lá, tomar um banho, uma vez lavar pelo rosto, o pé e calçava ali. Nós ficava à noite ali, uma vez se era um jogo ali, nós estava ali. Então foi assim, foi a trajetória. Aí os anos foram passando, ele foi ficando mais adulto um pouco, mais velho um pouco. Aí ele começou a beber um pouco, aí comecei a namorar um pouco também. Mas lugar tão difícil que nem mulher não tinha. Eita, aí tinha que sair de lá, hein? Não pode ficar, não. Aí, porque tinha, lembro até hoje, tinha um senhor lá que tinha umas 3 filhas. Aí nós ia, eu, outro rapaz da cidade, nós ia nos bares, só que ele tenta insultar nós, falava, não, aquilo lá é meio valência, meio preguiça. Fala, a minha filha pra cá tem que ser comigo empregado. Esses caça-foice aí, não, a gente xingava ainda. A minha filha. Caça-foice. É pessoa pobre, sabe? Sim. Então tem que ser pessoa estudada, pessoa que tem empregado. Porque na época o intervalo recolhia bastante gente, lá tem bastante pessoa que se empregou lá então. E falava, não, essas pessoas tem que ser pessoa empregada. Porque aí, e falava, aí foi também, aí foi caindo, aí foi. Quando arrumar uma namorada, aí vinha outro, tomava. Aí, doutora, sabe, foi tudo assim, aí a idade, né? Aí a idade já
se aproximando, já com os 24 anos, aí eu já pensando, falei, acho que eu não vou casar, eu acho. Quando você pensa, Nossa, que desespero. porque a pessoa não tinha assim uma alternativa, sabe, de vida assim, porque nunca tinha saído daquele lugar. A gente conhecia, mais ou menos, Eldorado Paulista e Poranga. Mas é cidadinha bem pequena, sabe? Ah, sim, eu conheço. Tudo. E na época também, ali a estrada de Poranga para o Dourado, era tudo estrada de terra. Nossa, até hoje a estradinha do Poranga é um desafio, né? É um barranco, Isso, para o Piaí, para Iporanga, mais ruim. Então, quando a gente vinha de vez em quando, é a Piaí, mas só vinha e botava. Aí não tinha, assim, um conhecimento, assim, sabe quando a pessoa, que hoje não tem mais pessoas desse tipo, se tiver tá difícil, mas com as pessoas bem, como dizia na época, bem engato do mato, mas que não tinha, assim, uma estrutura, sabe? Aí tinha que aqui no Porto, tinha um bairro frequentado, tinha a missa, as rezas no domingo. Às vezes tinha uma festinha, depois tinha o bairro São Pedro, nós ficávamos assim, nesse bairro assim, ali, o que tinha ali. E ali, no decorrer do tempo, foi indo. Aí quando eu pensei, falei, acho que eu casar não vou. Nunca tinha saído de trabalhar empregado. Aí quando foi em 85, o prefeito levou lá nos pilão no Porto fazer um curso lá para enfermeira e abrir um posto, mas tinha que ser uma pessoa lá para fazer, para estudar para enfermeiro, sabe? Aí foi feita uma eleição, nós éramos, acho, umas 60 pessoas. Tinha 6 candidatos, que até eu era um deles. Aí nós corremos atrás dos candidatos, que tinha os tios que moravam perto de Guapé, no sertão também. Daí vinha até ele, aí vim lá, aí conheci minha esposa. Aí nesse processo aí tinha umas famílias quase que saiu morta também, que sabe que a família bem. Aí foi. E voltando um pouco no passado, aí tinha meus tios, o pai com o irmão, o pai com o irmão também, e eles eram aquela pessoa briguenta, sabe? Tinham vezes que eles brigavam ali, ficavam de mal e proibia de nós ir na casa deles. Então nós tínhamos lá com os primos, os primos tinham no caminho, os menores não podiam ir na casa deles. Aí até os primos vocês não tinham contato? Não tinham contato assim. Aí foi essa vida assim. Aí também ia se mudar e só ficou lá nesse lugar, lá ficou só o pai só. Aí quando fui em 85, teve essa eleição lá, daí eu vim pedir o voto do tio Caio, mais para as pessoas cá, daí aí eu conheci a esposa. Só que também a distância, doutor, da onde eu morava até onde ela morava, doutor, naquela época ali com 24, 25 anos, doutor, eu andava, sabe? Olha, naquela época o cara, por que caminho de tropa, sabe? Pra mim, pra pessoa, se o cara me acompanhar ali, o cara se pode correr, porque, sabe, eu andava mesmo. Ali aí eu comecei, aí conheci ela e deixei, porque nós não era só carta, sabe? Fazia um betinho e deixava ali. Até foi um primo que entregou pra ela. Aí teve a eleição também. Aí quando eu voltando, aí passei na casa de um senhor que é compadre do pai, daí falei pra ele, ó, Laurinho, meu nome é chamar Laurinho. Olha, Laurinho, você é um bom rapaz, o povo até gosta de você, mas devido ao seu pai você vai perder a eleição. Agora não sei o que o pai fez também, que o povo não gostava dele. Ixi, o que será que ele aprontou, hein? Eu não sei, porque aparentemente ele sabia que ele gostava das pessoas, para ir para os médicos, ele gostava mais, também não sei o que ele fez, também não procurei saber também. Aí foi esse coisa de tempo, foi. Aí naquela hora, quando ele falou aqui para mim, eu falei, eu vou ter que ir embora daqui, porque para onde eu não sei. Aí foi. Isso foi final de 84, acho que 85 ali. Daí teve a eleição, perdemos. Fizemos o segundo turno, já não tá mais aí, elegemos a moça que elegeu, daí ficou, se formou lá e fiquei daí. Comecei a namorar a esposa. Só que eu vinha uma vez por mês. Eu saí de casa, era 4h30, 5 horas da madrugada, para chegar em casa deles 3h30, 4 horas da tarde. Nossa. Aí eu vinha. Sábado cedo, às vezes sexta-feira, ficou até segunda-feira. Fica lá. Mas só que o pai já também, sabe que já vem falar com as pessoas bem ignorantes quando as filhas? Que queria trazer as filhas bem no cortado, e ele era bem metido a valente, sabe? Era briguento mesmo. Aí ninguém teve coragem de chegar e pedir a filha dele em casamento, daí fala quando ele desceu, falou, não, aí que vem aqui falar pra mim. Eu fui.
Tem uma coisa, não tenho o que perder, como dizia ali não, na época nossa, eu não tenho um pardal para dar água para ele. Eu vou lá. Aí vim. Aí cheguei. Vim quando eu cheguei com esse dia, tinha um cavalinho novo que eu tinha, eu cuidava do canso, com 7 dias vinha casa, eu vim puxando. Quando eu cheguei em casa da tia, que era vizinho, era umas 10h30 da noite já, doutor. Nossa. Sabe o que é andar no mato, sabe? Mata virgem mesmo, sabe? Não é desses capítulos. É mato mesmo. Você vai pescar esse lado do intervalo aqui, carboto, vai tudo uma pilha só. Então, aí cheguei lá, daí a tia sempre ajudou bem, foi lá, e outro dia cedo fomos lá com um primo, aí cheguei, ele tava saindo pra roça. Aí ele chegou e convidou eu para ir, o primo falou, não, fica, não, vou descer em casa de um amigo ali. Daí ele saiu, daí nós fomos na casa cadê, sabe? Aí eu conversar com ela, mas sabe, só conversa de longe assim, sabe? Eu sentado assim, ela na porta, ficou conversando ali. Aí falando, daí falou de noite, vem aí. Daí fui lá de noite. Aí fui posar lá. Só que ele não que ninguém tinha coragem de chegar e falar, daí, quando deu uma brecha, eu falei, não. Depois eu estava namorando, eu falei, estamos começando a namorar. Daí isso foi 10 de maio de 85. Que bonitinho, você lembra? Que fofo. É uma coisa que tinha que marcar, sabe? Daí foi. Aí falou pra mim, não, vou ter casamento então, fim de junho, julho. Aí falei, pra mim não tem hora. Sabe quando o trucador joga só com um? Aí eu falei, não, pra mim não tem hora. Doutora do céu, por que eu falei? Quanto tempo o senhor casou? No dia seguinte? Não, doutora. Aí também, além de ele não gostar de eu ter falado isso, depois do outro dia falou pro filho dele, falou, rapaz, tá pensando o que é? Não tem hora o quê? Pensando em casamento é o quê? Que não tem hora? Da onde que ele veio? Eita. Daí, porque a Capel quis escolher os namorados pra filha dele, sabe? Daí até teve um sujeito que antes de namorar ela, antes de ter conhecido ela, namorado um pouco, sabe, meio devido, meio da distância, e não teve lugar, e depois quando ele soube, daí foi ter essa situação comigo. Se eu tava namorando, eu falei, olha, tamo namorando, se der certo, vai casar. Aí veio ele e outro, facãozão no cinto, já pensa pra intermediário. Eu falei, foi, aí falei, não dei bola também, foi. Daí falou, fim do mês, fim da semana, eu vou descer lá, porque esse tempo é assim. O rapaz começou a namorar, aí o pai da moça tinha lá falar com os pais do rapaz, que é a tradição demais, velho. Certo. Aí ele foi para Guapiara, chegou lá, andou entrando numa briga lá, e andaram batendo, e daí perdeu a audição. Daí ele já não conseguiu mais ficar, daí a filha cresceu vir para Guapiara para cuidar dele. Daí, quando foi 12 de junho de 85, aí eu vim na casa para visitar ele. Aí vim, aí posei na casa, posei em casa da tia, aí a esposa minha tinha ido lá buscar uma roupa lá com a tia dela, e outro dia, no dia 13, nós vinha para Guapiara. Daí fui lá. Primeiro dia que fui abraçar ela. Daí tava uma tia dela lá, aí, porque usavam, sabe, fazia aquela tatu, sabe? Aí no meio tem um braço assim, em lugar de pôr a armadilha. Daí a mãe foi pôr ela e põe para assim, mas pegou, foi montado e depois veio. Daí na época, só que as esposas na época fumavam, sabe, cigarro, cachimbo. E era a tradição do pôr do sítio, sabe? É a tradição. Aí a tia dela pegou, foi lá e fez um cachimbão e deu pra ela. Falei, agora tá pouco também. Tava desesperado, fazer o quê, né? Aí no dia seguinte viemos para Guapiara e viemos cá, encontrei com ele, conversei com ele, mas aí eu não escutava, você foi pro sinal, ele tá falando alto e quando aí foi. Aí eu comecei a enrolar. Cedo de fazer o casamento logo, não. Aí tinha um boi e foi vender esse boi. Aí até quando nós trouxemos para vender, pusemos na Minercal, lá no bairro do Zili, que chama, outro dia trazer para Guapiara vender. Aí esse boi escapou e voltou, doutor. Antes de chegar na onde ele morava, tem lá
a cachoeira fora, esse perdeu, caiu lá e morreu esse boi lá. Esse boi é para vender para tirar o dinheiro do casamento. Eita, agora. Aí perdeu, depois foi, aí nesse dia ele falou para mim, Véu, aí ficou, isso foi em 85, 86 ele enrolando, e também tinha vontade de levar mais, era muito longe demais, porque é bom que levasse assim de noite, né? Ou você saísse de dia, o povo via. Saísse de noite e chega em casa de dia. Aí Não tinha jeito. não tinha, aí ficava. Aí quando foi em 87, maio de 87, em junho de 87, vim em Guapiara toda, aí uma tia minha, passei em casa de uma tia que morava no Mineiro, ela falou, Laurinho, se você quiser casar com essa moça, você venha trabalhar pra cá, venha morar pra cá com ele, vai morar pra cá, porque se eu ir assim, uma vez, se eu sou casamento, porque ele não gosta de você. E ele não vai fazer casamento seu. Aí eu falei, e a mãe também, já na época estava começando, e não sabe, aí estava tendo problema de pressão alta, essas coisas, e só ficar lá porque eu fiquei. Daí nós viemos até aí, eu peguei, aí fui lá, daí eu fui de roça, falei, vim fazer roça pra cá com ele. Aí vim, falei, então, isso foi em junho, foi dia 7 de julho, foi o cunhado ia buscar eu lá. Aí cheguei e falei pra mãe, falei, mãe, eu vou embora pra lá, mano, dia 7 eu vou embora pra lá. E a mãe pensou, mas sabe a mãe como é que é, né? Aí a mãe falou que era tudo briguento, sabe, os filhos dele e tudo. Aí a mãe foi e falou, a mãe pensou um pouco, mas se Deus quiser, você vai pra lá, já logo você volta, porque você já vai de abrir com seus cunhados lá e você já volta. Aí eu também, sabe, veja bem o peso da palavra. Aí eu falei, toma, eu falo pra senhora, pra mim voltar pra cá só se for morto. Parece que não era só o seu pai que era briguento, não, né? Já foi, aí foi, doutora. Aí vim em julho, aí comecei a fazer uma roça lá, e foi daí o irmão dela, o irmão mais novo, que aí começou a saber que nós saímos, aí começou a me provocar. Me provocar, e eu falei, o dia que pregou esse casamento, nós saímos no tapa. Aí foi. Isso foi em julho, aí quando foi 25 de agosto de 87, nós viemos em Guapiara e preguei meu casamento. Passei 26 de setembro. Aí preguei, falei, agora, preguei meu casamento, daí, outro dia, falei, vocês vão embora amanhã, daí nós vai ficar aqui na Minerval, cuidar os tios aqui, os parentes aqui, porque já vim pra cá dia 26. Aí na alegria de ter procurado o casamento, daí posei, mas só que o traidor sabe como é que é. Aí fomos embora, nós de carro lá, daí bebendo, levei mais um litro nós bebendo, só que ele fazia que bebia e não bebia, sabe? Agora eu, com a emoção que tava, bebia meu, só já tá bem. Aí foi, tá, sorte tá um primo junto. Aí viemos, aí chegou na hora, começou a insultar, falei, oi, nós vai. Aí foi, doutor, aí passemos o último povoadinho que tinha e carremos o caminho do sertão já. Aí começou, aí foi provocando. Eu falei, olha, aqui agora ou nós se acerta aqui, ou... sim. Aí apenas o cavalo, doutor. Pois geralmente se briga assim quando tem bastante fazendo fogo e coisa e tal, mas que o primo também tava quieto, sabe? É só nós dois mesmo. Aí você falei, olha, aqui, descendo do carro tranquilo quando eu tava, doutor. Eu mesmo bebo, doutor, ainda consegui, sabe? Consegui dar uns tapas bons, dar um soco bom nele. Daí quando ele viu que ele ia perder, foi agora, então você é bom. Daí foi no arreio, pegou o facão daí. Não. Daí ele me matava. Ai. Daí o primo entrou no meio, aí fui parando, fomos embora, aí foi xingando, só fui quieto, sabe? Com o nariz sangrando e tudo. Só pra quem te abrigou, sabe o que é, ó? Chegou, ela estava estrupiado no lugar. Porque só pra quem já brigou, sabe quanto que dói um coxo na costela, um murro no nariz, nos olhos, sabe como é que é? Daí fomos embora, aí chegamos lá, fiquei, posemos. Eu tava parando num barraquinho, ó, sozinho. Daí a roça comecemos, eu larguei mão. Dinheiro que eu tinha pouquinho, daí foi. Aí chegou de eu casei em setembro. Daí a roça foi fazendo, não deu nada. Começou a chover, não deu nada. Aí
um padrinho meu pegou e falou, viu, tem uma fazenda aqui, tá precisando de funcionário. Até então nunca tinha trabalhado de funcionário, de empregado, sabe? Que até a fazenda era Dona Conda lá, pra cuidar assim de uma chácara. Daí fui, trabalhei lá, entrei lá em começo de dezembro. Fim de outubro entrei lá, comecei a trabalhar lá. Aí, para não fichar, mas já era assim, era, por mês tinha um pagamentinho ali, que sabe, na época acho que era 38, 40 conto. Aí trabalhei 6 meses lá, depois tinha lá na frente tinha um japonês também, o Ilha também, que na época o Guapiá era a capital do pesca, então pegava muito funcionário demais daí, falou, não, lá tá melhor, daí vim lá também, fiquei, entrei lá em junho, fiquei lá. Foi indo e só que isso é pesado, doutor, porque era mensal, mas não era fichado. Aí vai. Que serviço que o senhor fazia lá? Não lá. Nessa fazenda? Nessa fazenda era cuidar, roçar, sabe, roçar, cortar, o dono lá tinha, o funcionário tinha um bezerro lá, cortar cana para eles, essas coisas na fazenda. E no pesco ia tudo, sabe, de carpia, desbrotar até a colheita. Até a colheita de pesco. Daí nós ficamos lá e vai, daí a tia, você vai ver lá, você não consegue, tem a Minercal lá. Então na época ela procura bastante gente, se não consegue, fala, tia, não sei se vou, não, vem, entrar aí. Aí ela sempre insistindo, um dia falou, viu, eu vou falar com o encarregado, que o Maria ia aposentar, tem o Hortão aí que é encarregado, eu vou falar com ele. Aí foi, falou com ele, contou pra ele falou, manda ele vir um dia aí, pra conversar com ele. Aí eu vim lá um dia, aí aquele dia cedo na firma, fui cedo na firma, cuidar, depois umas horas, umas 8h30, 9h vinha tomar café. Daí quando ele tava vindo, tem a igrejancinha, amor pra baixo, né? Ele tava vindo lá, Hortão, para aí. Rapaz, falar com você aí. Eu lá fui lá, cumprimentei, sou bem simples, eu falei, o senhor que é o Hortão? E o nome dele era Ayrton, mas... Aí conversou, falou, não, estamos precisando de gente nova, tem sim, as horas falou aí, mas só que ele não ponhou fé de mim, porque eu era bem franzininho, doutor, sabe? Sabe que eu sou bem ratífio mesmo. Daí, falou, vamos seguir, bom no escritório lá. Aí foi comigo no escritório lá, pediu, aí ele esperou, falou, então, espera aí, a hora que eu chamo você. Daí isso foi fim de dezembro. Aí quando foi 25 de janeiro já de 89, daí mandou chamar eu, que até esse cunhado tinha brigado, até que o caminhão vinha em Guapiá buscar a gente e levava com nós lá. Daí quando daí falou, viu, falei pro Laurinho lá que vem aqui, que a Minercal chamou ele. Aí quando o povo começava a saber que eu ia entrar na Minercal, ele começava a zombar, falar, vai fazer o que lá esse coitado? Porque o senhor era muito fraquinho. Muito fraquinho. Muito mas só que aí quando chegou dezembro, na época da colheita, aí eu falei, eu vou fazer um teste comigo aqui pro senhor, aguentar aqui, eu vou começar a ribanceiro, eu pedi para o cara, deixa eu carregar as caixas aqui. Tomar cuidado, sair daquele fundo, aquelas caixas, e vai, falei, é impossível ser mais ruim que aqui. Aí nós ficamos no barracão até 2 horas da madrugada, separando, embalando, aí já tinha que cedo voltar para trabalhar. Sim. Falei, aí chegou o dia que chamou eu, daí a Minercal já possível, a Minercal lá, com o Hortão, falar com você lá. Aí eu falei, me carregar, falei, eu vou lá ver, daí fui, cheguei em casa, tomei um banho, parece que nem banho não tomei, só que troquei de roupa, sem nem um centavo. Aí cheguei lá, esperei, falei, daí fomos lá no escritório, falou lá, daí eles deram o papel para fazer chapa da pequenininha, até então tinha vindo até Capão Bonito uma vez. Aí foi e falou, não, lá onde tinha chapa é lá lá de frente à igreja matriz lá, da igreja Nossa Senhora Aparecida. Aí eu cheguei aqui bem de frente à rodoviária, tem uma igreja lá, Nossa Senhora Aparecida. Só que não é que a igreja, lá no centro é longe. Daí perguntei para um cara, falou, não, eu vou descendo para lá, eu levo você lá. Só que eu desconfiei, eu falei, esse cara vai me roubar, tá querendo me roubar aqui. Aí foi, nós fomos, aí uma hora abriu uma festa na rua, atravessei a rua correndo, saí correndo, não esperei. Aí fui, cheguei lá embaixo, aí estavam uns policiais lá, aí eu mostrei o papel para ele falou, esse aqui fica assim, ali tem um semáforo, sabe? Sabe o que é semáforo, né? Falei, sei. Porque, então, até então... O senhor nunca tinha visto, mas sabia que era. Não, porque a gente sabia que era farol, sabe? Chamavam assim, no cima de farol, sabe? E não falava que era semáforo. Aí,
Só que o guarda, ele conheceu a estatura minha, viu? Sabe o que é semáforo, né? Falei, sei. Daí fui. Aí cheguei lá no cruzamento que ele falou, daí tava lá o semáforo, daí fiquei olhando. Aí os carros passando, umas pessoas lá, e peguei a companhia da pessoa. Cheguei lá, fui lá. Ia ver o lugar que tinha lá, só ia abrir depois de 1 hora. Daí passou um senhor assim, eu perguntei para ele, ele falou, ó, esse lugar é aqui, ó, mas esse aqui vai abrir tarde. Mas tem outro ali que faz a mesma coisa. Põe a mesma coisa. Daí você quer ir lá, vai, bota. O senhor bem de idade, aí fomos lá. Fui lá, tirei a chapa e... Aí foi rapidinho, sabe? Esperei um pouco, aí... Fui lá, comi um pão com mortandela, porque não tinha dinheiro para almoçar também. Aí fui, peguei a chapa e vim. Até então nunca tinha dado uma chapa também. Certo. Aí, só que, aí quando eu na chapa, na coisa veio assim, carimbado normal, sabe? Falei, vou saber se tá normal, vou saber se deu certo ou não. Aí foi, aí cheguei de noite em Guapiara, outro dia levei lá, daí mandaram para o Sanometro em Guapiara, lá, daí foi lá fazer o exame, fez, viu a chapa, olhou e falou, não, aquilo está aprovado, aí foi. Aí comecei a trabalhar de 29 de janeiro de 89, doutor. Aí primeiro eu resisto em carteira. Primeiro, que foi registrado em 1º de fevereiro, mas. Aí primeiro trabalho em firma foi esse. Doutora do César, pensa que coisa doce. Cedo ali já era faixa de uns 40 e poucas pessoas, sabe? Só que não ia estar tudo matulado ali, você foi. Aí quando chegava um novato assim, aí os caras começavam, sabe, um contar uma coisa, outro contar outra, outro ia zombando a pessoa e coisa, e foi. Nunca tinha usado uma luva até então. Aí fui lá, peguei a luva e comecei. Aí no começo comecei a carregar os fornos, porque era que tinha o que puxava a lenha, depois tinha o que carregava, aí eu tinha um senhor uma vela de abastecer, só que já fui pegando o macete, porque que ali o resto das coisas mais ruins ia sobrar para fazer também. Só que eu fui assim sempre, graças a Deus que Deus me deu uma mente assim mais aberta, sabe? Aí fui indo, daqui a pouco ia mudar eu para ajudar a puxar lenha, depois aí comecei dando cruz, quando sobrava um tempo, tinha um senhor que trabalhava no CIP que abastecia os fornos, aí tem umas escadas, agora acho que não tem mais, tinha umas escadas, acho que de uns 50 metros, também nunca tinha subido em altura, fui até lá em cima, até no topo do forno já, aí então assim, porque como tem aquela pessoa que não gosta, mas tem aquela pessoa que elogia a pessoa, sabe, começa a sentir a pessoa, daí... Ele foi e falou, rapaz, você vai dar um skip, porque quem abastecia o forno é chamado de skipeiro, sabe? Aí você vai dar um skipeiro bom, rapaz, porque não é qualquer que sobe lá em cima. Eu fiquei, vou pegar alguma coisa. Mas eu fui vendo qual o serviço que dava assim mais, quase sofria menos, que ganhava mais. E aí, eu via que ali era forneiro que tinha mais ganhava melhor e era um serviço um pouquinho melhor. Melhor, mesmo que sofria, mas era um pouco melhor. Daí eu comecei, sabe, dando de curioso, fui acompanhando, eu estava puxando lenha ali, vendo os fornos, quando eu tinha um tempo ia eu dar as olhadas desazarradas, quando estavam cortando, que sempre grudava ali, ficava atendendo ali. Aí, um dia o senhor... Cuidado, eu falei, o senhor foi limpar o forno, aí quando veio, aí eu sempre, no forno estava num forno assim, estava no lado, de vez em quando eu ia para a frestinha, caía umas frestinhas, sabe, umas coisinhas assim, porque quando a pedra segura ali, sabe, ali vai limpando. Certo. Daí quando ele foi almoçar, deu até dó, até hoje tinha dó do coitado. Quando ele foi almoçar, eu falei, seu Zé, eu não sei mais que aquele forno aí tá sacado, seu Zé, verdade, seu Laura? Daí foi lá olhar a doutora do céu, que tinha atravessado, porque não tinha ninguém olhando, sabe, atravessou aqui foram ali. Aí ele começou, acho que foi até quase a hora dele ir embora, nem almoçar porque ela não almoçou, os outros iam ajudar ele, sabe, mas nem almoçar não almoçou. Aí porque tinha que cortar com ferro, sabe, ali, que a caloria, com óculos, sabe, começar, sabe, se queimava tudo. Depois que eu costumava ficar bem. Daí depois deu uma risada e falou, seu Lauro, você vai dar um forneiro bom. Era só acostumar a queimar que ficava tudo certo. Aí ficou daí,
Começaram a pôr para tirar de escada do forno, sabe? Porque tem o forno, agora puxa o trator, mas na época era tudo, Era tudo gente. tudo na mão. Tudo na Era um mão. vagonetão lá, só vagoneta, só para 1.200 quilos, 1.500 quilos, só vagoneta. E ela cheia, 3.000, 3.500 quilos. Doutor, ali, conforme eu quis puxar que foram ali, aquelas pedras saíam assim, Tudo tudo fervendo. fervendo, tudo vermelhado, sabe? E ali, porque quando a senhora abria a descarga ali, a boca para cair o carro, aquele pó caía e subia. Aí a senhora andava ali uns 500 metros empurrando aquilo, 600 metros até no silo, e ali, quando o silo estava cheio, não estava muita fumaça, muita poeira. Mas quando a senhora, quando o silo estava vazio, e a senhora abria quanto que é poeirão, aí tinha outros fornos, 6, ia o 1, 2, o 1, o 2, e o 3, e o 4 saía numa linha, e o 6. Só que havia a pessoa que estava no 5, no 6, no 7, que era mais pequena vez para fazer pirrar as pessoas, e eles vinham com o vagão desse ficava parado aqui, deixava bem no ponto de abrir. Aí, quando a senhora estava chegando com o seu vagão ali, eles abriam e saíam. Ai, para fazer aquele poeirão. Eu falei que poeirão. Pra pegar bem você. Aí, doutor, foi. Aí no começo, nos primeiro 15 dias, 20 dias, doutora do céu. Quando chegava em casa, doutor, usava uma mascona, sabe, coisa, um óculos, a parte que tudo sanguentava. Quando ia tirar a calça, doutor, saía com couro, doutor. Essas partes assim, chegava na camisa. Falei, misericórdia. Tão feroz que foi. Aí foi indo, e depois foi me acostumando. Aí foi indo, e além de depois burar na pedra para sair dar o trabalho, assim, usar limão, essas coisas, sabe? Você fica meio, aí foi. Aí foi indo, aí depois do tempo, aí comecei a praticar de forneiro, sabe? Porque primeiro para a pessoa passar de forneiro lá, você tinha que na vida sua forma, você ia trabalhar de graça, porque almoço na época não davam também. Trabalhava de graça para ir praticando. E quando surgisse uma vaga, eles ponham a pessoa. No dia de folga, você ia trabalhar para praticar. Isso. Para aprender o serviço. Isso, para trabalhar com os forneiros ali. Só que Deus foi tão bom comigo que quando aí eu fui, sabe, nos meus tempos de coisa, fui pegando uma intimidade com eles, aí quando eles eu ia olhando os fornos pretos, aí quando eles começavam a limpar o forno, eles já pediam para mim atender para eles. O avião estava lá embaixo na descarga, lá, temperador, e falava, não, você olha para mim no forno, eu ia lá, olhava. Aí aquela escada ali, porque tinha para subir no forno, tinha 2 escadas. Eu virava um serelepe ali. Porque eu tinha que aprender. Aí vinha, olhava e descia lá, enfim, aí foi indo, doutor. Aí foi. Aí que as pessoas que sempre tinham um forneiro também lá, que às vezes, quando eu estava trabalhando de noite também, às vezes ele ia meio chapado, sabe? Aí ele sentava lá e falava, pode atender esse forno para mim hoje. Você senta por lá, eu estava na lenha lá, mas a hora da descarga, sabia lá, olhar os fornos. Então fui aprendendo, doutor. Fui aprendendo. E encarregado dos olhos, sabe? Aí quando eles precisavam também, porque na época reformava muito o forno, doutor, ali eu cansei de fazer 16 horas direto, doutor. 16 horas de trabalho. Doutor, sabe quando você pegar 6 horas de cedo e até a meia-noite, e outro dia cedo ia estar novo ali? Aí eles começaram a falar, não, você não puxa saco, rapaz. Você vai perder até a esposa sua. Ficava quieto, porque só se fazia essas horas, aí se fazia até sábado, até domingo, o quarto dia recebia, fora do pagamento. Isso não entrava no lerite. Daí foi assim, e foi. Aí quando um dia mandaram esse forneiro embora, teve uma discussão lá, mandaram ele embora. Aí na época o Adriano teve uma reunião aqui em Sorocaba, aí quando ele foi, aí conseguiu um aumento de 10% para os forneiros. Aí já tinha mandado isso embora, aí esse dia cedo chegou outro lá, aí começaram a discutir com a pessoa, hoje a pessoa mais, conta mais, com a pessoa que já discute bastante, assim, começaram a discutir, daí nisso o Adriano entrou no painel que eles estavam, daí já falou, entregou para o Adriano, aí ó, Adriano, tá aí ó, o funcionário forneiro seu que não quer trabalhar. Daí o Adriano, que era uma pessoa bem assim, o que Adão falou, não, Martino, volta trabalhar, pode trabalhar. Olha, foi pouco consegui para vocês, mas consegui 10%. No pagamento que vem já vai vir para vocês.
É pouco por enquanto, eu tive a reunião, sei quanto que vocês sofrem aqui, consegui 10% para vocês. Olha, Ayrton, você escolhe um da sua confiança, põe no lugar dele não sei o nome do irmão lá, do rapaz que mandaram embora. Para pessoa da sua confiança. Só que na minha frente tinha 12 que eram afiados do encarregado Ayrton, sabe? Falei a possibilidade de um dos dois. Doutora, vai, ele me chama eu, doutor. Falou, Laura, fique quieto, vai forneiro aí, tem visto o esforço. Falei, isso eu quero. Então você traga a carteira no escritório aí para acertar. Eu não devo ser que de um momento, doutora do céu. Aí o povo viraram contra mim, doutor. E vai, doutor. O senhor acabou de chegar e já recebeu uma promoção logo antes dos outros. Antes dos outros, acho que foi um ano e pouco por aí. E vai, doutor, e vai. Começaram a falar que do tipo que eu ia virar gerente. Começaram a falar. Só fartavam falar que minha mulher estava envolvida no meio. Só fartavam falar isso. Aí foi levando aí bola aí, tudo motorista. Todo mundo sabe. Aí foi indo. Só quando a pessoa é meio simprão, até hoje a gente entende que era um plano de Deus. E aí, quando foi isso foi em 2000 e... Aí começaram, doutor. Começaram a roubar lá, sabe? Os gerentes aí começaram a roubar. 2012 por aí. 2000, acho que foi 2089, 2000 que começaram a roubar. Aí tinha um senhor que nós conversava sempre. Viu? Você ia mandar uma caixa local entregando esse povo. Doutora do céu, quando eu estava falando ontem, se foi o inimigo, ele faz tudo tirar você da prisão. Quando você faz a coisa, pouco você faz, ele cai fora e daí eu fui, doutora, acho que foi quase um ano maquinando fazer a carta. Um dia fiz a carta. Para não dar demonstração, porque era tudo igual a terra. Eu vim em Capão Bonito, punha a carta no correio em Capão Bonito para mandar aqui para a Minerval. Aí foi. Foi. Aí, porque em Capão Bonito tem lá uma vida boa, perdi a carne no caminho, Deus deu um livramento, sabe? Voltei, achei, foi pôr no correio. Isso foi por causa de uma quarta-feira, quando foi domingo para segunda, viu? Amanhã cedo, 6 horas, tem uma reunião aí com vocês do forno aqui. Falei, ixi, a coisa não foi agora a coisa. Aí foi a minha salvação, doutora, que quando eu estava parado, eu ia roçar as tratas, ia fazer outras coisas, mas na chácara eu nunca fui. E na carta tudo está ali, tudo que tinha ali, sabe? Que tinha lá. Aí foi. Aí já tá os 2 gerentes lá. Doutor, só farta batendo na mesa. Quem que mandou essa carta aqui? O senhor contou? Não, foi na hora não. Aí foi, eu fiquei pensando, um olhar para o outro, já. Mas sabe quando você já olha assim, pô, foi. Eu peguei, fiquei quieto ali. Daí falou, não, pode contar, se não contarem aqui, de frente ao capa preto, que é o juiz, vai ter que contar. Foi assim, Laura? Falei, viu, perguntar para vocês, conta aí que falei, pegue na carta para ver aqui. E que eu pegasse na carta, sabe? Se bem nunca ia pegar, porque já tinha minha digital, já estava ali. Daí eu falei, porque a caneta eu usei até, porque nessa época estavam tocando a aula lá, sabe? Então tinha que estar tirando leitura. Eu usei a própria caneta que eu trabalhava com ele. Tão simples que eu fui. Daí foi, você pede, foi você, Laura? Falei, viu? Quantas vezes foi que eu fui fazendo essa chácara seus? Um dia que eu estava indo lá, eu não fui por causa do horário, que foi até o Zé, que foi meu lugar lá. Como sabe que foi eu? Então já que não aparece, no capa preta vai aparecer. Aí eu sabia agora, minha casa caiu. Misericórdia. Daí tinha um que morava na metade lá, morava, e o outro morava em Inglaterra, sabia onde que morava. Daí falei, eu vou contar para ele. Aí fui lá, esperei onde que tal, mal que chegava. Aí tomei uma cerveja para metade dela, já tava nervoso, sabe? Aí fui lá, falei, viu, não vou o nome dele, mas falei, viu, a carta foi eu que mandei. Só foi eu e umas pessoas que ponhamos lá. Ah, tá bom. Aí já ligou lá pro outro lado, contou daí. Descobrimos quem mandou a carta. Só que não vou mandar embora, não. Só que Deus me deu. Só fiquei, doutor, aí ficou. Aí todo mundo pegou ódio de mim. Todo mundo. Todo mundo pegaram ódio de mim.
todo mundo. Aí entrava no ônibus cedo, esses caras viraram. Ficou até de mal comigo. Ali passou ali uns 4 meses mais ou menos. Doutor, mas foi uma coisa assim que Deus fez assim, então passou ali uns 10 dias, mas uns 8 dias. Aí chegou o Luiz Pagliasso, chegou lá. Chegou lá porque eu não sei o que ele tinha comigo, porque que ele chegava, cumprimentava eu. Na época o Júnior com a irmã era umas crianças, sabe, pequeno. Daí um dia chegou lá, pediu para me abrir os tribos do maçarico, pediu para carregar, ergui o Júnior, sabe? Agora estão tudo marmanjo velho, a filha dele. Ergui para eles, mostrar eles como é que era, o fogo circulava ali. Então o povo pegava onde, sabe? Daí esse dia passou uns 10 dias de sair, uns 8 dias de sair, daí chegou um dia, passou no forno que eu estava trabalhando. Doutora, eu podia estar morto hoje, mas era hora de eu ter falado a verdade, sabe? Olha isso que eu falo, o inimigo faz você fazer a coisa errada, depois tira fora. Aí chegou, ô neguinho, bom dia, boa tarde, neguinho, vem abraço. Eu, como que tá as coisas aí, neguinho? Tudo bem? Fala, tudo bem. E os dois que eu tinha entregado estavam na frente, assim, já tinha até mudado de cor. Mas tudo bem mesmo, neguinho. Mas tudo bem, doutor, seu Luiz, tudo na paz, graças a Deus. Então tá bom. Aí saiu. Doutor, aquela hora era para me falar, não, foi eu que mandei aquela carta assim, tocou no risco aqui, mas só também, depois eles podiam ter mandado matar eu. Doutor, assim que aí eu fiquei mais 6, quase 7 anos. Aí quando foi... Aí começaram, sabe? Esse o encarregado que me ajudado no caso do cartão, mandar ele embora, aí entrou outro. Só que os caras ficaram só campeão no meio para mandar embora, sabe? E eu, na simplicidade que eu tava, qualquer coisa ficava falando, e daí entrou outro encarregado também lá. E voltando atrás daí, quando passou uns 3 meses, mandaram um gerente desse embora, doutor. E saiu do escritório, tinha um carro da frente, e saiu do escritório chutando o pé, chorando, sabe? Aí os caras, tudo, tá certo, vendo só como é que foi certo a coisa da carta lá? Mandaram, ficou um daí, outro ficou. Aí foi. E outro do encarregado começaram, sabe? Campeão no meio de mandar embora. Aí que na época, qualquer coisa tava falando alto, tava discutindo, xingando. Aí começaram, os dois começaram. Eu não era o papel, doutor, mas eu peguei uma manha tão, que a hora que eu tirar a amostra, eu pensava tirar a amostra 2 vezes no dia, cada horário, era cedo, de tarde, cedo, meio-dia, de tarde, assim. Aí eu dizia coisas para tirar, para quebrar a amostra para ver. Eu falava, isso daqui vai dar tanto. Isso daqui vai dar tanto, isso daqui vai dar ruim. Aí, doutor, uma coisa então. Aí foi indo, só que eles foram procurando meio, aí esse encarregado começou a roubar a lenha lá, fazendo um roubo lá, e eu falando, e só que foi no vídeo dele, certo de eu chegar e falar pro gerente o que estava acontecendo, ficava falando pra pessoa assim, e os caras. Aí ficou. Aí quando foi dia 23 de dezembro, já de 2005, 2006, é isso mesmo. Dezembro, eu peguei, aí começaram aí que iam dar uma férias coletiva, aí por um delas, que eu já tinha saído de férias, aí depois de eu de novo para sair de férias, aí andei me xingando eles e... Mas só xingando essa pessoa que não resolvia nada. E aí por causa disso até de um rapaz brigar comigo lá. Entrou um rapaz lá forte, sabe, violento, coisa, só que... Aí o encarregado foi lá e fez um monte de coisa pra ele um dia, cheguei no serviço, e ele, brabo, aí quando nós chegamos, tava de noite. Quando entramos no forno, assim, ia com uma garrafinha de café pequenininha, chegou, terminou. Laurinho, fala, vai pedir a caneco. Fala, caneco. Por que você me entregou eu? Falei, eu entreguei você? E ele também ia dar uma garrafada em mim. Eu entreguei você? Você me entregou um pouquinho, não sei o que. Aí, os caras, porque recentemente tinha batido uns policiais em Guapiara, que tinha... E ele é bom de etapa, já tinha batido um funcionário também lá, dentro do ônibus. E ele ia bater em mim também. Meu Deus, que lugar, não esse? Aí, doutor, na hora Deus me impulsou, porque você sempre ia falar, quando o cara vai querer bater no você não dê espaço, chega mais perto dele. Aí, porque estava mais perto, porque sabendo o que ia acontecer ali, você afastou, ficou um senhorzinho, mas ele, se ele entrasse, apanhava também.
Aí, quando ele falou assim, mudei 2 passos na frente dele, que até então nunca tinha apontado o dedo no rosto de ninguém. Falei, ó, Reginaldo, eu vou falar uma coisa pra você, Caneco. Fique sente. Aconteça o que acontecer aqui agora. Eu aqui eu nunca entreguei ninguém. Porque o dia que eu tiver que entregar, eu vou falar para quem manda, não é para essa pessoa que não manda nada aí. Eu falei umas coisas ali. Então, você veja bem o que você está fazendo. Aí quando eu falei assim, ele deu uma sentida, deu uma acomodada, aí eu comecei, sabe? Fui criando terreno para cima dele. Falei, olha, você veja o que você vai fazer. Você é um rapaz novo, dependendo do que você fizer aqui, você nunca mais trabalha nem por dia por aí. Agora fique sabendo. Amanhã cedo eu vou entregar isso pro Josia, que era o gerente. Nem que eu vá daqui minuto, mas amanhã cedo, aí vai saber que foi eu que entreguei, eu nunca entreguei ninguém. Não tinha entregado, mas agora. Mas agora eu vou entregar. Eu vou entregar porque. Certo. Aí foi. Aí se acalmou um pouco, então eu vou voltar embora. Falei, vai. Aí fui no pai, mandei ligar lá na portaria para segurar o ônibus lá e foi embora. Aí fiquei. Aí outro dia cedo, hoje ele chegou lá, o Josia. Cheguei lá e falei para ele, tem outro. Se nós ficar aqui, junto não trabalhamos mais, sabe? Eu vou entregar você e vou pedir, se eu ficar, junto com você não trabalhamos mais. Aí eu fui claro com ele. Aí ele pegou e tá bom. Aí outro dia cedo, hoje a gente ficou cedo, às 6, depois eu fui já falar quanto tempo que tinha acontecido. Aí ele foi cedo lá, aí quando eu fumei, ele estava no escritório, ele falou, eu vou sair daqui, mas vou acertar a conta com o neguinha por aí ainda aí. E aí começaram a relatar, feia a coisa. Aí foi, doutor, aí foi. Foi ali com a pelenga, foi. Aí ele pediu, saiu. Depois tem que botar um dia eu estava vindo, que eu morava lá num bairro mais longe, para vir na cidade, tinha que passar um cordinho assim, sabe, um riozinho assim, o Rio São José lá em Lapé, tinha uma pontinha assim, daí, bem na ponta encontrei com ele. Depois disso, que ele tinha saído, daí, falei, e agora? Aí passei, falei, bom dia, Caneco, bom dia. Ele passou a ponta e andou. Então, assim, ô Laurinho! Falei, ixi. Falei, oi! Vem aqui. Falei, bater nele agora, foi pra mim correr aqui. Aí, doutor, eu peguei e voltei lá. Falei, ó, Laurinho, você pegou a minha mão, pegou, perdoa, desculpa, ele contou o que tinha. Eu falei, não, jamais ter feito isso. Perdoa, foi, tá perdoado. Aí fiquei com amizade e ficou. Eu comecei, sabe? Passando a isso, como os caras estavam com vontade de mandar embora, eu não achava o meio. Porque não faltava à toa. Quando faltava, eu atestava. Foi. Daí, quando chegou dezembro de 2006, eu peguei e fui. Aí, peguei o forno centro, mas estava ruim, todas as casas. Porque cada noite, sabe, que não se caprichasse, estava ruim. Daí, fomos lá fazer a amostra lá. Falei, rapaz, daqui vai dar mais de 25. A média que tinha dar pouco. Daí, ele veio, doutor, deu 26 e pouco. Aí veio o encarregado, pegou e ponhou lá, e veio falar. Aí quando ele falou que nós já estava com sangue quente mesmo, já foi lá e falou, e já começamos a discutir. Nós fazíamos, na época, nós fazíamos, sei lá, imposto também, nós fazíamos 8 horas, aí teve um problema lá com o caso sindicato lá, cortaram para 6 horas, no salário caiu bem, sabe? Mas às 6 horas só, nós vinhamos almoçar em casa, jantava em casa, aí o salário caiu bem, aí já estava tudo, já estava engasgado aí. Aí comecemos, daí peguei e falei, esse cara vai me estragar comigo. Larguei falando sozinho e fui fazer a última descarga, daí foi de trás de mim. Já foi, aí foi, aí tava aí outro companheiro. Aí foi, aí nós começamos a bater boca, e falei, ixi, falei agora, que vai, e vai, aí eu xingando eles, e vai. Daí ele pegou e passou por outro, aí foi falar, o gerente falou, não, o Lauro, ele tá vendo aqui, ó, como é que tá falando, fui falar com ele numa boa, ele pegou, xingou eu, dispensa ele. Vai dispensar. Aí, 1º de janeiro de 2007, fui dispensado. Aí saí, doutor, eu fiquei ali para receber o seguro-desemprego, deu ruim o tempo, e lá já sabia que não entrava mais. Eu tentei nas outras empresas, também não deu nada, aí comecei a trabalhar por lá, e vai. Vim para Jundiaí ali, trabalhar na lavoura também, mas só que é difícil. Fui trabalhar na fazenda também, só que eu já estava ali, eu estava quase 18 anos ali. Então eu já tinha perdido, mesmo que tivesse carroça,
Mas já tinha perdido um pouco a noção das coisas da roça, aí fui, para servente por lá. Aí quando foi em outubro de 2000 setembro, fim de setembro, começo de outubro de 2007, aí eu fui para Itu. Daí lá, cheguei lá, entrei na ferrovia. Na época era uma empresa brilhante. Lá eu nas 6 horas, lá eu tirava ainda meu 500 e pouco, 600 conto. Aí eu briguei entrar lá com 450 para essa doutora. O retrecho, doutora do céu. Se a pessoa acha que serviço é ruim, pensa o que esse ferroviário passa, doutor. Que esse cuida da linha, sabe? Ah, tá. Aí foi, doutor, e vai ali, saía, tinha uma comida boia fria, sabe, doutora do céu. Aí chegava em casa, era meia-noite e pouco, minha pressão subiu, as esposa vezes uma vez por mês lá, porque ela morava em Guapiara, eu querendo. Aí quando foi, acho, novembro, a filha pegou férias, foi pra lá também com o namorado dela. Aí ela precisava arrumar um celular e ia embora pra lá. Aí quando chegou o dia que ela ia voltar embora, pulou o nervo dela, deu meio tipo um infarto no conela, doutora do céu. Aí tava eu, o irmão também tava tentando avilar, enrolou a língua, aí até que o irmão tocou ali na boca para desenrolar a língua, mordeu a mão dele. E foi, doutor, aí foi lá pro hospital, ficamos até meia-noite, depois foi embora, aí fui pegando, não sabe que o salário não dava nada, doutor. Aí Esse serviço que o senhor fazia nessa ferrovia era de fazer a manutenção da via? Isso trocar aquele dormento, emendar, Sim. trocar trilho, sabe? Doutora do céu, pensa de serviço ruim tá ali. Porque com esse, olha, o tempo aqui tá bem, mas se ela chegar na ferrovia aí, esse lugar assim, ela mediu o meu termômetro já tá de 25, 30%. Porque ali é tudo pedra, né? É tudo pedra, quente, né? Aí também só tinha pessoa usuário, sabe, ali. Daí o dia que eu fui começar, comecei a dia 7 de outubro de 2007. Aí só tinha 2 que não usava lá. 3, era eu, mais 2 senhores lá, o resto tudo usado. Aí chamaram e falaram, senhor, como é que é assim? Olha, o pessoal aqui são gente boa, tudo eles usam. Aí se não se importar, aí foi pegando amizade com eles e foi. Quando chegava de almoçar, se almoçar no lugar que tinha assim um bar, eu ia lá, comprava, ajudava a comprar um refrigerante, tomar um junto, aí só fiz amizade quando eles iam usar as coisas deles, eles iam pro final do ônibus, ou no serviço eles iam pro mato, e ali foi, aí fui ficando, aí quando foi acho fevereiro, aí abriu vaga de maquinista, sabe? Aí o engenheiro gostava muito de mim. Aí eu já estava de guarda lá na estação, sabe? Era uma noite sim, uma não. E quando era domingo, sábado, aí você vai pegar sábado 6 horas e ia até segunda-feira. Nossa. Aí ficava. De guarda? Aí ficava ali. Mas você tinha que levar comida, sabe? Não tinha nada de benefício. Não dava comida? Não, nada. Tinha que levar. Aí Como que levava comida de sábado até segunda? Não, ele fazia lá, tinha um fogo aí, fazia lá. E aí, doutora, foi indo, e aí hoje ele falou, nossa, lá tem vaga de maquinista aí, o senhor tem habilitação, não? O senhor tem algum curso de informática? Eu também não tenho, doutor. Pena, celular. Se você tivesse pelo menos um curso de informática, eu ia encaixar você ia virar um operador de máquina aí, mas eu não tenho, então... Aí agradeci ele, falei, o que eu estou fazendo aqui? A idade chegando, salário ruim. Daí a firma tinha trocado em firma. Daí eu falei para ele, doutor, o senhor manda eu embora? Eu vou, não, tá bom, faz assim, não faz, vai sair, não faz o que eu falei também. Quando chegar o dia que você vai fazer exame, você vai lá em Campinas, faz os exames, aí você vem, outro dia chega e fala que não vai trabalhar mais. Aí fui lá, fizemos o exame lá, peguei uma botina, essas coisas, aí outro dia fui lá e falei, pois aí, já tinha dado mais da coisa, peguei e fui embora, eu voltei pro Guapiara. Aí cheguei em Guapiara, ficou lá. Aí lá perto aí tem um forno também, 2 irmãos lá, que tinha tudo para crescer, mas pensa de pessoa nossa. Aí fui, trabalhei com eles 4 meses também, recebi 2 meses e pouco, aí saí também, comecei a ficar servente por lá e foi. Aí eu saí 22 de abril, saí de lá. Aí foi eu ficando parado de servente, pensando que as filhas estavam empregadas, eu sou que morar também. E foi eu já ficando a cabeça quente, vai que vai. Daí quando foi, eu acho que
novembro, dezembro, aí essa firma aqui, uma firma aqui, ou janeiro já, é fim de dezembro para janeiro, a firma aqui do Salto Pirapora foi por lá distribuir uns papéis que precisavam de forneiro, que entendesse de forno ASB e de mecânico industrial. Doutora, só veio eu. Aí fui lá, peguei, quando liguei lá, mandei o currículo por esse deck lá, aí peguei o contato do gerente que estava lá e ficou enrolando. Foi janeiro, nada. Fevereiro, não, eu vou chamar você aí. Aí quando foi um dia, eu não lembro quando caiu aquilo, nem caiu a Semana Ação. Falei, eu vou dar ver se você cata aqui alguma coisa mesmo. Que o nome do cara é Ricardo Dias. Daí eu falei pra ele, viu, seu Ricardo, liguei pra ele, falei, viu, você vai recolher logo aí, não, porque tem uma firma aqui que tá me chamando. Aí vê se eu vai chamar isso, tem minha preferência aí. Não tinha nada dele. Aí falou pra mim, não, e até aí pode ficar aí, porque a minha turma aqui tá certo. Doutora do céu, pensa aonde que a casa caiu de novo. Misericórdia, meu Deus. Daí eu fui, daí tava entrando a Semana Ação daquele ano ali. Aí, 2008 isso. Aí falei, eu vou lá. Aí tinha conhecimento com a moça do posto lá, daí fui lá, Pequim, trazendo Sorocaba, fui lá, catei uma carona com ela e falei, eu só vou só. Aí peguei ônibus cedo aqui, fui passar, fui descendo lá no final do Campo Largo, eu voltei, vim campeando onde que é. Um taxista me levou lá, onde que é a portaria, daí falei com o porteiro, falou, não, tá pra reconhecer, foi a época tá virando, mas só que esse falando esse Ricardinho, mandaram embora na sexta-feira, agora eu vou estar aí, daqui a pouco ele passa aí. Eu falei, dispensei o táxi para ir embora, daí a pouco ele chegou, foi lá, contou pra ele, seu Lauro, aí que cumprimentou, mas que benção, bom dia, lá. Isso eu já fiz uma pré-entrevista lá, e falou, seu Lauro, por mim, você já tá contratado. Só que agora depende lá da gerência. Por mim, você tem contratado já. Você aguarda que vai marcar uma entrevista para você, daí, mas só que antes você peça que traga uma carta para mim da firma que você trabalha. Aí eu falei, isso é fácil. Daí fui, isso era na segunda, terça-feira, cheguei outro dia, fui lá na firma trabalhava. Falei com o cara lá do RH lá, daí pegou. Não pode dar carta pra você. Porque quando foi mandado embora, o José mandou que marcasse na ficha aqui, que eu sei que não entrava mais. Falei, não, eu não tô pedindo serviço, tô pedindo a carta, porque o serviço tá arrumado, graças a Deus. Aí pensou um pouco. Não, mas não posso mandar carta. Eu vou me dar carta pra você, vai encarecer quantos ganhos se pegou, quantas coisas. Falei, misericórdia. Falei, viu, dá o telefone da moça lá de Votorandim, que eu ligo pra ela, pegou o telefone, põe meu telefone. Não, você não pode aqui, não pode dar também, né? Que coisa, não pode não. Não, aí, doutor do céu, isso é uma quarta-feira. Eu aviso o seu irmão aí, se eu conseguir a carta, manda por aí. Depois o irmão ligou pra mim, aborrecido. Eu falei, não, ele não vai poder mandar a carta. Falei, eu vou lá em Votorantim. Aí já tá perdido, né? Peguei no ônibus e vim aqui na sexta-feira. Aí peguei do trabalho, acertar onde era a firma lá, fui lá. Doutor, pensa como fui bem recebido. Aí cheguei lá, o guarda perguntou o que era, eu contei, ele ligou pra lá, falei, aguarda um pouco aí. Passou uns 40 minutos, chamou lá, tem um tal de Alex na época, falou, o que aconteceu, seu Lauro? Assim. Seu Lauro, mas por isso Zé não carecia vir aqui, seu Lauro. Aí eu falei, enquanto tiver aquele caboclo lá, daí pra pior. Aí foi, pegou, deu a carta, falou assim, a carta tá boa, leu a carta boa. Se precisar, manda ligar pra nós aqui. O telefone é daqui de Votorantim, não tem nada igual, cara. Aí fui lá e poder marcar a entrevista, fui lá, levei a carta, doutor, aí comecei a trabalhar, doutor. Aí comecei a trabalhar 17 de abril de 2008. Fiquemos até 2014. Aí nesse meio de tempo aí, sofri uma humilhação com o gerente lá. Doutor, foi prova, doutor? Aí fez lá que nós acho que, se não me engano, era eu, Tião, Jailson, a 4 encarregados. Aí fez uma avaliação lá, doutora. Só pelo meu tempo de conhecimento, vai passar em primeiro. Doutor, ele fez um gráfico lá, deixou lá menos de
meio por cento na aprovação dele. Nossa. Perdi pro mais ruim, sabe? Uhum. Aí põe no refeitório ainda. Hum. Lá no quadro, lá daí eu peguei, o segurança veio lá, mandei tirar umas cópias dele, peguei outro dia, foi o moço do RH soube, foi lá com segurança, viram, tirou e conversemos, foi. Aí ficou, mas daí pra frente, não foi, sabe, não foi aquela coisa, sabe, eu fiquei muito, aí eu peguei uma depressão, doutora do céu. Isso estava sendo 2011, 2012 aí, peguei uma depressão, que eu só deu aí a falar entre pessoas assim, ia começar a chorar, sabe. Amargado, e daí tinha convênio, passei na psicóloga, ela encaminhou psiquiatra, vinha outro dia, de aqui encostar, eu falei, doutor, não deixa, doutor, mais, não, eu passo um remédio, e fui me esforçando, aí fiquei planejando de matar eles, eu tinha que pensar uma coisa. Ou eu mato ele, e me mato, porque eu sou aposentado, porque eu fiquei, daí Deus foi tomando os caminhos, daí problema de saúde do filho também, foi tudo prejudicando, e vai, eu era católico, foi, depois, aí em 2013 comecei a ir para a igreja evangélica, daí fui lá, aceitei Jesus, me batizei, passo velho em casa, o filho está liberto, hoje graças a Deus está cursando já, está fazendo graduação, já sabe, tá na então, aí foi indo, doutor, aí a firma faliu em janeiro de 2013, a firma faliu. Eu já tinha dado aposentadoria com a senhora aqui, já daí foi. Depois eu entrei na Basalto. Que foi. E lá já foi de a mineração já. Só que quando eu entrei lá, porque a firma assim. Aí o gerente falou: ó, senhora, como você foi encarregado aí, aqui vai encarregado. Não tem momento. Se você quiser, vaga de ajudante. Eu falei: não. Importante é estar empregado. Aí fui, comecei a trabalhar. Só que o cogerente nós está bem, sabe? Bem. Mas já tinha um menino lá que hoje ele é supervisor lá. Mas já quando ele sabe, quando olha a pessoa, já não. Aí foi quando ele começou a pegar um carguinho ali, começou a querer me humilhar. Falei, comigo não vou fazer nada, rapaz. Apesar de eu ser mais velho, tudo irmão de igreja ainda. E foi. E ele procurando todo jeito me humilhar, mas não me disse aí, sabe? Não, porque eu não ia fazer. Aí tu tá fazendo uma limpeza lá, nós vai roçar lá. Eu falei, não vou. Falei, não. Falei, o meu serviço é aqui, ó. Aí foi, depois comecei a praticar no painel, sabe? Comecei na britagem, comecei a praticar na britagem, lá onde pega as pedras grossas, aí lá o gerente não deixou eu falar aqui, daí fui, e um dia falou pra mim, eu falo pro Lauro, se ele for naquele britador lá, eu mando ele embora. Eu não sei porquê também. Aí fiquei praticando naquele britagem, já sabe? Aí foi lá, tinha um irmãozinho lá que sempre, aí peguei o jeito e foi, daí um dia ele passou a área de mecânica e perguntaram quem que podia pôr lá. Daí ele falou, não, mas tem o Lauro ali. É sério? Não, eu garanto ele. Aí foi lá, isso praticou um dia, aí passei na britagem. Mas só que aí, doutor, aí foi tudo. Depois aí o cara não. Sabe quando o cara tinha ódio, sabe? Por força que ia mandar embora e vai, por mesmo que eu fizesse. Aí que põe essa noite não ia, eu não trabalho mais. Aí foi indo, aí me aposentei, depois mandaram esse gerente embora, ele ficou no lugar, aí ficou mais uns 12 meses, aí dispensou eu. Mas graças a Deus também. Já estava aposentado. Aí já estava aposentado, só estava ruim, né? Que nem estava a cabeça. Sim. Aí foi o acerto deles também. Deus abençoou que eles fizeram um acerto tão ruim que eu recebi a rescisão 2 vezes. Isso aí. Aí foi para advogado, foi lá e aí pediu o perito. Aí Deus preparou uma advogada boa, não só não sei bom, pensei nessas partes, boa. E um perito tão bom, doutor, esse veio do céu. Aí fomos lá, acompanhamos tudo o que deu foi, sabe, foi tudo 100% precisado, tudo deu. Aí quando venceu a perita, ele falou, seu aqui é tudo certo, pode ir só aguardar. E daí, graças a Deus, foi que trouxe para a senhora ali, que ajudou para melhorar a aposentadoria. Então agora hoje eu faço esse evento, sabe, eu faço uns bicos, mas não assim para dizer que eu dependo de estar trabalhando, não. Para não ficar muito em casa também, sabe, porque aguentar em casa também é difícil. Ficar à toa, ficar à toa. Assim, sem trabalhar, para quem está acostumado desde pequeno. É isso. Mas graças a Deus, doutor, então a minha trajetória foi essa. Foi penosa, mas graças a Deus. Nossa, e foi penosa nisso, hein? Mas eu agradeço a Deus, doutor, de estar hoje, ter uma saúde boa, tá enxergando bem ainda, doutor, porque foi Deus, doutor, porque aí no forno ali, nós pegava. Porque nós tá o corpo quente, às vezes esse tempo
chuva, sabe? Você saiu o corpo quente, estava na chuva. Doutora, às vezes você cortar aquelas caiolas que chamavam do forno ali, sem óculos. Pô, como meu cunhado começava a aguar, nós tinha que ter óculos. Doutor, eu estou enxergando, estou vivo por... Aí peguei o Covid também, peguei eu e a esposa. Dentro de 5 dias eu perdi uns 15 quilos. Fiquei só, já não era osso, fiquei só curioso. A esposa num quarto, eu no outro embaixo, num porão lá. Só esperando a morte, porque sabe, bem no foco, onde estava morrendo bastante gente. Falei, mais um que morre. Daí o dia que o meu deu positivo cedo, da esposa tinha dado uma semana, não, aí estava quase... O meu deu na terça-feira cedo, quando foi de tarde, umas 3 horas, a esposa já mandou mensagem para mim, seu Lauro, o Paulinho partiu. Covid também, falei, ixi. Aí foi indo, doutor, aí foi indo, ia na Santa Catudita tomar injeção, e foi, soro, e não comia, e Dramin, aquela ânsia. Aí um domingo cedo fui lá, o doutor falou, tirou a chave, falei, isso, é Covid mesmo. Você está comendo? Falei, não. Posso levar esse Dramin aqui, você não se esforce a comer, porque o segredo aqui é comer. Se você não comer, aí nós vem aqui, nós vamos internar você. Falei, misericórdia. Eu já estava ruim, sabe? Então, se internar é pior. Daí fui, cheguei lá, desci no quarto lá, e foi, quando foi de tarde, a doutora Fia fez. Graças a Deus, minha filha para trabalhar na farmácia, que ela parou de trabalhar e para cuidar de nós. Ela ficava nós ia só no banheiro, só que nós ia quando saía para ir no médico, mas aí andava com o vidro de água espirrando para não. Sim. Aí foi de tarde, ela fez a janta lá, igual que ia jantar, pai. Foi lá, deu um pouco, eu consegui comer, doutora. Eu traz mais um pouco. Daí consegui comer 2 pratos dessas horas. Falei, opa, então já estou melhorando, já está ficando boa coisa. Eu falei, agora o segredo era comer. Daí que foi de noite, levantei, já fui lá, já fiz meio sem vontade, mas fiz um suco de maracujá, banana, maçã, tudo. Eu tomei uns 2 copos já. Eu outro dia consegui tomar café. Falei, opa, graças a Deus, estou melhorando. Aí foi indo, doutor. Foi até quando o filho foi lá, que estava por SUS, tudo lá. Quando ele foi lá e chegou em casa, não pôde entrar dentro de casa. Sabe aquilo, sabe, doutor? Sabe que corta o coração da pessoa? A pessoa não pôde dar um abraço à pessoa, mas, enfim. Não podia, né? Podia. E pensando em se ele ficasse doendo lá, como é que ia fazer? Aí foi uma graças a Deus, doutor, porque ele não pegou nada pra lá, daí foi, aí Deus libertou, curou tudo. Fiquei com esse quadro, mas graças a Deus também não é coisa de estar prejudicando, não. Então, graças a Deus, doutor, agradeço a senhora. Quando foi para entrar, para dar para o tinha um senhor que trabalhava comigo lá, e falou, tem uma Justilé lá em Sorocaba, aposentando todo mundo. Até dei entrada com o meu. Até que o coitado não aguentou, não pôde se aposentar, acho que não fartou o tempo dele. Ele falou, vou trazer o número dele, tem o seu cartãozinho, contou onde que era, aí... Começou lá na 1º de maio, né? Isso, era lá na 13 de maio ainda. Daí, graças a Deus, eu agradeço a Deus, a senhora, porque foi essa caminhada aí. Hoje, graças a Deus. É só agradecer a Deus, doutora. Hoje eu já não peço, só agradeço, porque aí os filhos estão tudo criados. Já tinha 3 netos, que é uma maravilha, que a neta mais velha tá para 11 anos. Nossa. As filhas já tudo casadas, graças a Deus. A mais velha já tá sendo uma microempresária já. Eles têm lá um caldo de cana, delícia gelada. Ó, se eu for lá em Salto, procuro, pode... Delícia gelada em Salto, vamos lá procurar. Pode tirar por minha conta, pode não. Foi lá, vai mandar e pagar, só pode... Tem uns pastel bons, doutora. Muito bom. Pastel com caldo de cana é receita de sucesso. E aí, doutor, então a minha trajetória foi essa. Graças a Deus, eu estou vivo, já com meus 62 anos, a saúde é razoável, casado já... Entre namoro, hoje está dando quase 40 anos. E a esposa foi disputada, hein? Foi. Nossa senhora, foi um custo. Aí, também, uns 8 anos atrás, deu AVC nela também, ficou um pouco sequela, mas ficou um pouco mais agitado, sabe? Mas isso não é falar, você vai ter que ter paciência, porque aí também pegou o Covid, aumentou mais um pouco, mas já sabe que isso aí já é distinto da enfermidade, das coisas, mas graças a Deus estamos juntos e pedindo a Deus que dê graça até para a gente ir até o final agora, porque fácil não foi. A gente percebeu, pela história já deve perceber. Foi difícil, mas graças a Deus estamos aqui hoje. Que bom. Agradeço a senhora mais uma vez por ter me aposentado, ter conseguido essa benção, porque... Mas graças a Deus foi sofrido, foi. Foi. Nossa, muito obrigada por ter contado, senhor Lauro. Amém. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, doutora. Assim, é muito interessante a gente ver o quanto a pessoa lutou para conseguir o que tem.
pra gente parar com essa patifaria aí de internet de achar que tudo é fácil, Não, não é. né? Porque muitas pessoas que trabalham comigo hoje, ó, veio que estavam, mas eles não tiveram a sorte que eu tô, não perseveraram. Alguns nem aposentar tanto, tô tudo velho já, outros tão muito perdeu a família. Então eu agradeço a Deus em tudo, sabe? Sim. Porque eu consegui me aposentar, consegui estar com a esposa, consegui ver os filhos crescer tudo. Então agora é só esperar o Senhor vir e espero que demore um pouco. Porque... Ah, sim, tem os netos pra brincar, né? Não, Tem. porque Bastante coisa que fazer. eu sempre peço para Deus assim, doutor, quando ele for vier buscar, eu até peço perdão e pedir assim, mas que ele não deixe assim ficar sofrendo, sabe? Que seja uma coisa rápida. Mas enquanto eu estiver andando, enxergando, fazendo com as minhas coisas, com as minhas mãos, sabe? Aí a gente pode prolongar daqui para frente, não vou citar os anos, quantos anos mais der também, eu agradeço. Mas o que achar também chega também, daí. Mas foi essa a minha trajetória, doutor. Tá certo, muito obrigada. Muito Amém, obrigada doutor. mesmo. Essa foi a entrevista com o senhor Lauro aqui comigo e eu adorei. E se você quiser também contar a sua história, só comentar aí e venha contar a sua história que a gente quer saber. A gente quer saber da vida de todo mundo. Não, doutor. Deus abençoe. Amém. Abençoe o senhor Amém. também.